agora a gente vai para objetivos e resultados-chave, né? A gente fez todo o nosso caminho até aqui, analisamos a estratégia do Oceano Azul, agora a gente está aqui na parte de analisar quais são os nossos objetivos centrais que a gente precisa de fato atingir para garantir que a nossa estratégia venha para a prática, e para isso a gente precisa monitorar que resultados-chave a gente precisa atingir. Então, esse é um material que foi desenvolvido por John Doerr e ele tem um livro que trata sobre isso, mas eu vou trazer aqui para vocês como é que eu faço a prática disso, né? Como é que eu uso isso dentro do contexto de empresa, como é que eu faço isso para trazer a estratégia para um campo de ação mensurável que tenha uma prática e que traga de fato os resultados que a gente precisa. A primeira coisa é a gente olhar, a partir do que a gente definiu, o que a gente vai medir especificamente em termos de desenvolvimento, em termos de iniciativas, em termos de projetos que a gente vai implantar para que a nossa estratégia se torne realidade. Então a gente tem aqui os objetivos e resultados-chave como ferramenta para mensurar a nossa estratégia. A gente tem 3 perguntas norteadoras dentro da ideia de objetivos e resultados-chave. Quais resultados a gente quer atingir? A gente fez toda uma análise do ambiente, a gente fez uma análise estrutural das oportunidades, das ameaças, nós criamos uma linha de pensamento de qual é a estratégia que a gente quer seguir. E eu gosto muito de um conceito de estratégia que diz algo na linha do seguinte: estratégia é um conjunto coordenado de medidas que visam alcançar vantagem competitiva de longa duração. Esse é um conceito que me marcou há muitos anos atrás e que eu carrego comigo porque quando eu falei para você sobre a questão da estratégia do Oceano Azul, trata-se justamente disso. Qual é o conjunto coordenado de medidas, iniciativas, projetos, ações que vão gerar para a nossa empresa, para o nosso negócio, para o produto ou para o serviço, uma vantagem competitiva em relação à concorrência, uma diferenciação do ponto de vista do cliente, né, que vai nos levar a ter um sucesso adicional ou pelo menos ganhar espaço de distância, né, competitiva em relação à nossa concorrência. Então, medir o resultado que a gente quer atingir é fundamental que esteja atrelado à estratégia que a gente está construindo. Uma outra pergunta que é importante ser feita para os membros principais da equipe, lideranças e pessoas-chave da organização é: como eu posso contribuir individualmente com os resultados dos meus colegas, dos outros times e da organização como um todo? E esse é um exercício super importante para ser uma reflexão interna e que depois tenha um diálogo com a liderança e que isso vá sendo amarrado ao longo da estrutura hierárquica da empresa, para que todo mundo realmente traga uma consciência de qual é a contribuição fundamental que pode ser trazida, né? Qual é o meu jogo, qual é o meu tempero que eu vou trazer para dentro dessas equipes e também da organização como um todo. E a outra pergunta é: o que é importante que a gente deve medir? Porque o risco que a gente corre é sempre de começar a querer medir muita coisa e acabar sem nenhuma informação relevante referente às ações estratégicas. Então, o que é importante que a gente deve medir? Transformar tudo isso em objetivos de curto prazo, que no meu caso, como consultor, eu gosto muito de trabalhar objetivos mensais, mas muitas vezes as coisas têm um tempo de realização, um tempo de maturação que não dá para ser mensal. Aí, nesse caso, a gente utiliza objetivos trimestrais. Qual que é o ponto do objetivo aqui? O objetivo ele tem que ser escrito de uma forma simples, clara e objetiva, né? Objetiva no sentido de direta. Se a gente tem um objetivo mensal ou trimestral muito claro, que fique muito evidente o que tem que ser realizado, a gente consegue daí ter uma visão do resultado que é esperado. Esse objetivo ele tem que ser escrito de tal maneira que a visão do resultado, quando a gente finalizar esse trabalho, fique claro para todo mundo que está envolvido na realização dessa tarefa. Eu também gosto de fazer objetivos que sejam gerais, que sejam para a organização como um todo, que pode ser inclusive a união de vários pequenos outros objetivos.
dos times, porque existem muitas iniciativas que são específicas dos times, das áreas, dos setores, e no caso a gente pode subdividir isso em UGBs, né? Para cada UGB, para cada unidade de gerenciamento básico, que é a forma como eu trabalho com as empresas, e também trabalhar objetivos individuais, né? Porque além do trabalho operacional, cada indivíduo tem o potencial e inclusive se mobiliza, se motiva quando toma iniciativa, quando aprende algo, quando faz um novo projeto, quando é envolvido numa nova ação, que não esteja vinculado somente à operação do dia a dia, né? Que seja uma melhoria de algo, uma inovação, a implantação de algo novo. Então, eu também trabalho no campo de ter objetivos e resultados-chave individualmente. É importante subdividir isso, inclusive do ponto de vista de complexidade, mas também de contribuição, porque aí fica possível fazer o acompanhamento não só dos times, como está o andamento da iniciativa nesse time, nesse setor, mas também como está o andamento do seu projeto, como está o andamento da sua melhoria. E aí a questão da contribuição individual fica muito visível. Então a gente definiu aqui os nossos objetivos de curto prazo, com uma visão muito clara de qual é o resultado que a gente tem que atingir, e aí a gente vem para os resultados-chave. Os resultados-chave, eles devem estar visíveis para todos. E a minha recomendação é que isso fique exposto nos painéis de gestão à vista das próprias UGBs. As iniciativas, os OKRs, né, que são a sigla em inglês para Objectives and Key Results, e a gente traduz isso porque estamos no Brasil, falamos português, então é objetivos e resultados-chave. Eu só mantive a sigla aqui porque é assim que o autor descreve isso em inglês e é assim que é mundialmente conhecido, porque essa é uma prática muito utilizada em grandes organizações como Google, como Microsoft e tantas outras, inclusive Tesla, SpaceX, trabalha tudo com objetivos e resultados-chave de curto prazo, porque aí você consegue realmente fazer pequenos avanços que vão te levar à estratégia global em longo prazo. E isso é importante que esteja à vista de todos, né? E o outro aspecto do resultado-chave é que são métricas ou indicadores que sejam específicos para aquele objetivo. Então, tem que ser uma coisa que realmente contribua para que o indivíduo, o time ou a organização como um todo perceba o avanço, mesmo que pequeno, a cada etapa do trabalho realizado. Porque se a gente consegue ter indicador bem específico de quanto estamos avançando, a gente consegue inclusive criar melhorias e identificar os pontos de aprendizagem. É importante, quando a gente fala de objetivo e resultado-chave, que a gente foque em 3 a 5 mais importantes do mês, do trimestre, do semestre e do ano. E o que eu costumo fazer é uma escadinha. Eu coloco quais são os 3 a 5 objetivos e resultados-chave mais importantes para que a gente consiga colocar a nossa estratégia no mundo. E disso a gente vem desmembrando. Se isso aqui é resultado-chave para o ano, o que seria um resultado-chave esperado para o semestre? E o que é que tem que acontecer então no trimestre e o que a gente precisa fazer esse mês? Se a gente vai da estratégia realizada no final do ano e vem desmembrando isso para trás, fica mais fácil da gente medir a distância entre o trabalho que é realizado no mês, se isso vai chegar no resultado necessário para o trimestre, se isso vai, por consequência, nos levar ao resultado do semestre e, como consequência final, a celebração no final do ano. Então, a concentração, buscar fazer 3 a 5. Quando a gente fala de mais do que 5, normalmente a gente não atinge todos, pela minha experiência, principalmente quando a gente trabalha com um grupo de líderes ou de lideranças que tem um volume de 5 a 7 pessoas, 10 às vezes. Se a gente começa a ter muito mais iniciativa do que isso aqui, começa a ficar difícil, até porque muitas iniciativas complexas, elas envolvem vários times, né? É um trabalho que tem que ser feito em parceria com as diferentes áreas da organização. Então, 3 a 5 mais importantes para o ano e a gente vem desmembrando. Pode acontecer que se a gente tem 3 a 5 mais importantes do ano, eles sejam grandes objetivos e que no mês a gente tenha 10, por exemplo.
né? Porque a gente vai ter vários dos times, vão ter alguns individuais. Então, quando a gente fala de bem curto prazo, pode ser que a gente tenha alguns mais, né? Mas no campo individual, muito mais do que 3 normalmente não vira, normalmente acaba não acontecendo. No campo dos times, muito mais do que 5. E na organização, se a gente começa a querer monitorar muitas coisas, normalmente algumas coisas vão ficando pelo caminho, tá? Isso é a experiência que a gente vem acumulando no trabalho conjunto com os empresários e empresas por aí. É fundamental prestar conta dos avanços de forma semanal ou quinzenal. Essa prestação de contas, ela tem como finalidade apoiar que as pessoas mantenham os projetos e as iniciativas relacionadas aos objetivos vivas, porque a gente é consumido pelo dia a dia e pela operação. Então, quando a gente presta contas, e essa prestação de contas pode ser feita com um colega, na reunião semanal do próprio time, mas é também importante que em algum momento essa prestação de contas seja feita com a liderança. E de preferência que a liderança principal da organização também participe pelo menos de uma prestação de conta mensal de como está o avanço de cada um dos OKRs dos times e os gerais. Tá legal? E ao final de cada ciclo de OKR, a gente faz uma análise do ciclo de ação-aprendizagem. O que aconteceu, o que a gente aprende do que a gente realizou nesses projetos específicos, como é que a gente generaliza isso para o futuro, para qualquer outra iniciativa que a gente for tomar, e o que a gente planeja, então, como encaminhamentos práticos dessa aprendizagem do ciclo que a gente está fechando agora. Essa parte da aprendizagem ela é muito importante, porque quando a gente não consegue atingir algo, a gente aprende do porquê não aconteceu, e quando a gente atinge algo, também a gente aprende algo que a gente pode multiplicar e levar adiante no nosso trabalho de realização dos objetivos. Por fim, é importante a gente negociar e classificar cada um dos objetivos, porque um objetivo é uma meta, é algo que a gente visa alcançar, e algumas coisas são compulsórias, é vertical, não tem negociação, tem que atingir, tem que acontecer, porque se isso não acontecer, coloca em risco não só a estratégia, mas coloca em risco o produto, o serviço, a unidade de negócio, a empresa como um todo. Então, algumas coisas são obrigatoriamente necessárias que atinjam 100% de atingimento da meta, do objetivo, do resultado-chave. Outros têm um âmbito desejado e porque eles têm risco, pode ser que seja possível alcançar 70%, 60%, 50% e a gente não tem muita clareza de qual vai ser o resultado possível de ser atingido. Normalmente os OKRs que são classificados como desejados são o que eles chamam de tiro para a lua. É quando você está com uma meta muito ousada e ok, tem risco porque é muito ousado, nunca foi feito ou porque tem uma alta complexidade, pode ser que a gente não atinja. Então a gente coloca aqui como desejado e aí o grau de tolerância pela não consecução do objetivo e do resultado-chave, ela é muito maior do que no caso de um compulsório que precisa acontecer. E aí isso tem que ser negociado com as equipes e com os indivíduos, o que é compulsório e o que é desejado. Normalmente o que é desejado é uma meta muito mais ousada, tem muito mais risco, né? E isso daqui tem a ver com a questão de que não é negociável porque é muito importante que aconteça, por conta de que se não acontecer, coloca em xeque a viabilidade do negócio. E aí, se for o caso, a gente precisa mobilizar esforço de outras partes, pedir ajuda externa e assim por diante, porque realmente precisa acontecer e aí a gente tem que dar conta desse recado, né? Quando a gente trata de objetivos e resultados-chave que são compulsórios, eu recomendo um acompanhamento semanal. Por que eu recomendo um acompanhamento semanal? Porque 15 dias já passou meio mês. E ao final de uma segunda reunião, você já fechou um mês, que é 1/12 do ano, e isso faz muita diferença. Quando você vai pegando semana a semana, se você não realizou algo que você deveria ter realizado, um pequeno passo que você deveria ter realizado essa semana, porque você ficou atribulado em relação ao teu trabalho do dia a dia, você ao prestar contas disso para alguém ou dialogar sobre isso com alguém, você já toma consciência disso e já cria um plano de ação para que na semana que vem algo aconteça.
Quando você está falando de um objetivo compulsório que tem que acontecer no mês ou no trimestre, ou mesmo no ano, e que é uma coisa que é super importante e você só faz o acompanhamento disso de forma quinzenal, depois de 2 reuniões, muita coisa já aconteceu e pode ser que você não tenha feito o que deveria ter feito, né? E aí o risco é muito grande. Então, quando se trata de compulsório, eu recomendo de fato que seja semanal a prestação de contas. Também tem um lado benéfico de fazer toda semana, que é o seguinte: quando a gente presta conta semanalmente, a gente consegue diminuir o tempo e a intensidade da conversa. 15 minutos é suficiente, presta conta, define um próximo passo, verifica onde estão as dificuldades, de quem que tem que pedir ajuda, qual o recurso que tem que ser alocado adicionalmente e vamos para cima. Então, a questão de fazer uma conversa semanal de prestação de contas, no caso dos objetivos compulsórios, ajuda demais. Tá? E muito cuidado, então, quando for definir os objetivos, que eles sejam descritos de forma simples, clara, né, de uma forma muito direta e que seja possível desse objetivo ter clareza de qual é o resultado-chave, ter uma visão muito clara do que é o resultado e medir isso com indicadores bem específicos que tragam uma percepção bem real e concreta de qual está sendo o avanço para a criação do resultado desejado. Tá? Então, uma vez que a gente tem uma estratégia, o próximo passo é definir quais então são os objetivos que precisam ser conquistados, que resultados cada um desses objetivos vai trazer para a realização da nossa estratégia. Outras ferramentas de apoio que você pode utilizar complementares a isso é a matriz de esforço e impacto. Antes de colocar quais são os objetivos ou depois de colocar quais são os objetivos, pode colocar na matriz de esforço e impacto quais são os prioritários, quais são ver e agir, quais a gente tem que descartar para esse trimestre, quais a gente tem que deixar para o segundo semestre, quais são muito complexos e que talvez a gente precise subdividir em objetivos menores e assim por diante. Então, uma ferramenta complementar aos objetivos e resultados-chave é colocar isso dentro de uma matriz de esforço e impacto, até para a gente ver onde a gente vai colocar energia e, eventualmente, até que objetivo que está muito grande para o âmbito do time e do âmbito individual, subdividir isso em objetivos e resultados-chave menores, né? Dividir o pedaço em pedaços menores para que seja possível trabalhar com aquilo e chegar em resultados reais. O importante é chegar em coisa concreta, né? Uma outra ferramenta complementar aos objetivos e resultados-chave é, uma vez definido, utilizar 7 balizas. Qual é a questão? Qual que é a imagem de futuro? Qual é o arco do tempo que eu tenho? Se é um mês, se são 3 meses, se é um semestre e assim por diante. Quem eu preciso envolver, porque eu sou responsável como indivíduo, mas quem eu preciso envolver para que isso realmente saia do papel e vá para a prática? Né? E aí a gente utilizando aquelas 7 balizas, que é outra ferramenta que é para gestão de mudança, também serve para gestão de iniciativas. Um objetivo e um resultado-chave é naturalmente algo novo, que não está vinculado diretamente à minha operação. Então, cabe fazer uso da ferramenta 7 balizas também para organizar as minhas ideias. Feito as 7 balizas, eu posso inclusive transformar depois os meus próximos passos de ação em um plano de ação, que pode ser para a semana, para a quinzena, para o mês. E aí lá eu vou acompanhando a minha prática, todas as etapas do meu trabalho, para que eu consiga chegar no objetivo, que eu consiga atingir a visão de resultado e que eu avance de fato semana a semana com os indicadores específicos, né? E aí as 7 balizas pode ser criado por parte dos times, pode ser criado para a organização como um todo e pode ser criado de forma individual. Tá? Então, aonde forem implantados OKRs, você depois pode utilizar a matriz de esforço e impacto para priorizações e subdivisões e a gente pode também aplicar isso das 7 balizas para a gente conseguir criar uma visão mais clara de como fazer isso acontecer, né? Trazer isso um pouco mais para o chão e, por fim, para atrelar isso à nossa agenda, para que a gente não perca o nosso timing, né? O nosso tempo de realização, a gente pode, por fim, colocar tudo isso num planejamento que tem a ver com um plano de ação e o formulário você já tem acesso. Então, fazer isso aqui,
fazer utilização das ferramentas adicionais para trazer isso para o chão, para colocar isso vinculado a uma agenda. Segunda-feira, o que eu tenho que fazer? Na terça-feira, o que nós temos que fazer? E assim por diante. Isso aqui é fantástico, tá? Já trabalhei com isso atrelado a programas de incentivo, funciona bem legal, mobiliza muito as pessoas quando atrela isso daqui a programas de incentivo. E para saber mais, você pode assistir o outro vídeo que fala especificamente sobre criação e manutenção de programas de incentivo dentro da organização, com foco nos UGBs, na organização como um todo e individualmente. Tá legal? Então, isso aqui você pode usar também no âmbito pessoal. Eu faço uso disso e nas atividades de coaching que eu pratico com indivíduos dentro e fora das organizações, eu trabalho com OKRs e é uma ferramenta genial. É super prático, super funcional, traz resultado, porque a gente foca nas etapas e as etapas a gente consegue monitorar. O processo ele vai acontecendo no tempo e quando a gente traz isso para um curto prazo, fica fácil e visível para a gente monitorar, corrigir, aprender e assim por diante. Tá? Então, pode usar esse mesmo conceito para o teu âmbito pessoal que você vai ver que vai dar muito resultado.